Já conheceu pessoas que disseram que iriam fazer algo como do tipo um curso, uma viagem, abrir um negócio e o que ela falou não foi cumprido, muito menos saiu do papel? E pessoas que disseram que iriam fazer algo com outras pessoas e o tempo foi passando e nada aconteceu. Pois é, está cheio de gente por aí que, em primeiro lugar, que falham com a sua própria palavra com elas mesmas, e aí me diz, uma pessoa assim vai cumprir com a sua palavra com os outros? A resposta é um grande não. Por isso, precisamos estar atentos a como essas pessoas se comportam, até porque elas vão atualizando o seu modo de ser que, se não percebemos, elas acabam nos passando a perna, nos atrapalhando e ainda saem falando mal da gente. Por isso, temos que saber selecionar quem vai andar conosco. Não pode ser qualquer pessoa, porque pode ter certeza, essas pessoas não terão um pingo de dó de mim e de você, e elas podem nos prejudicar de uma tal maneira que, para corrigir depois, vai ser bem difícil. E nosso assunto de hoje vai ser sobre 11 sinais mais comuns em pessoas não confiáveis. E se é de seu interesse, fica comigo até o final desse vídeo, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este, e deixe a sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo como você foi alcançado. O primeiro sinal de pessoas não confiáveis é que elas fazem fofocas. Você já lidou com um tipo de pessoa assim? Dá até raiva, mas elas são assim. São curiosas para saber como que anda as coisas com os outros. E aí, na primeira oportunidade, saem espalhando por aí. Querem saber quanto que a gente recebe, o que tem dentro da nossa casa, como que anda nosso relacionamento, como anda a situação do nosso carro. E aí, se baixamos a guarda, é muito pior ainda quando não sabemos que alguém tem esse tipo de perfil. Quando menos percebemos, toda a nossa rua sabe da nossa vida, a nossa família, o bairro, toda a internet, e aí fica uma situação bem chata quando nós não fazemos o possível para manter em sigilo certas coisas. É normal algumas coisas não ir tão bem assim, às vezes em nossas vidas, como por exemplo, eu posso atrasar uma parcela do carro e uma informação assim na boca de pessoas maldosas, elas criam um contexto onde viramos motivo de piada, somos taxados como irresponsáveis, incompetentes e por aí vai. E tem certas situações que podemos evitar e vai nos custar muito mais barato evitar. O próximo sinal é que elas são manipuladores e tentam controlar os outros. Em uma amizade, um lado não pode exceder o outro lado. Se há limites que precisam ser respeitados, mas tem gente que não está nem aí para o outro e só está se importando com seus próprios interesses. E aí usa da manipulação para tentar atingir seus objetivos por meio das outras pessoas. Quantas pessoas vemos por aí fazendo joguinhos emocionais do tipo, faça isso para mim porque um dia eu fiz para você, e aí ela quer do jeito dela, na hora dela, e as coisas não são assim. Tem gente que fala, me empresta dinheiro que eu vou te pagar, e leva em consideração nosso tanto tempo de amizade, sendo que a pessoa nunca emprestou dinheiro para ela e até tem uma fama de ser caloteira. Tem gente que diz que se alguém não fizer algo com ela, ela vai contar para todo mundo a negação dela, e aí precisamos ficar ligeiro com elas, porque algumas pessoas são espertas. E de maneira bem sutil, quase imperceptível, iniciam seus jogos manipuladores onde só um lado vai ganhar, ou seja, o delas. E uma amizade não tem nada a ver com isso. Pode ter certeza que esse tipo de pessoa, mais cedo ou mais tarde, sai descartando quem não tem mais utilidade para elas. E se você não quiser ter o mesmo fim, não é melhor nem investir em um tipo de pessoa assim, um relacionamento. Uma pessoa não confiável também tem como característica não assumir suas responsabilidades pelos seus erros. Uma pessoa assim torna as coisas bem mais difíceis porque elas erram e diz que não sabia de nada, que ela errou porque faltaram com a informação para ela, que o erro não foi dela, foi de outras pessoas, quando não se tem como provar, quando elas têm que reconhecer, pede desculpas, só que não é a primeira vez que elas erram no mesmo erro, mas é a 10ª, a 100ª vez, e aí tudo tem limite. E aí, gente sem responsabilidade vai influenciar a nossa vida no quê? Só para coisas ruins, e às vezes a culpa é até da gente mesmo, porque gente assim só se preocupa com seus interesses próprios. Os outros se dando mal para elas não faz nenhuma diferença quando tudo estiver indo muito bem para elas. Elas chegam atrasadas no trabalho e aí bota a culpa no motorista, bota a culpa no trem, bota a culpa no trânsito, sendo que ela saiu atrasada de casa, ela perdeu a hora e aí ela acha mais vantajoso usar essa ferramenta que é não ser responsável e acha que tudo vai dar certo indo por esse caminho. O próximo sinal de uma pessoa não confiável é que elas são umas tremendas mentirosas. E essa é uma característica não tão difícil assim de perceber, até porque podemos perceber em coisas simples, como quando elas marcam algum compromisso com você e não aparece,
Algumas são piores ainda, que não dão nem satisfação e quando olham na sua cara parece que nada aconteceu. O que eu já conheci de pessoa assim não é brincadeira. Mas tudo bem, ela já ganhou a etiqueta na minha lista de contatos de não confiáveis e está tudo bem. Não faço nenhum trato, acordo ou negócio com elas, porque uma pessoa que já falha em coisas simples com certeza vai falhar em coisas grandes, como por exemplo, me pedir dinheiro emprestado, com certeza não vai me pagar no dia, vai me dar uma canseira até porque tem gente que não está nem aí para o seu nome, para a sua reputação. O que elas querem mesmo é atingir seus objetivos, ou seja, viver às custas dos outros, aí sai prejudicando um aqui e outro ali e vão vivendo, e aí eu e você temos que ficar no prejuízo só se a gente quiser. O próximo sinal é bem difícil entender e delicado também. É que elas traem a confiança dos outros sem remorso algum. Infelizmente vamos conhecer algumas pessoas assim na nossa jornada, mas não significa que teremos que ter prejuízos 2, 3 vezes com elas, porque aí já seria burrice. Tem gente que tem a mania de descartar pessoas como se fosse um copo descartável ou um papel que não tem mais utilidade e se é jogado no lixo. Se for necessário, ela começa a falar mal de alguém para ganhar prestígio diante dos outros. E pode ser alguém que ela, uns dias atrás, estava chamando de parceiro, parceira, melhor amigo, estava frequentando a casa da pessoa. E aí para elas não vale nada o relacionamento, porque a todo momento elas estão fazendo novas amizades e assim acham que vão conseguir chegar muito longe na vida. E aí a gente demorar muito tempo para perceber essa característica pode tornar as coisas bem complicadas. E tem gente que se a gente fizer uma pesquisa já conseguiremos entender o currículo da pessoa. E tem gente que não adianta, pode ter a qualidade que for, o ponto forte que for, se não é confiável é dor de cabeça na certa. Ou seja, não é porque alguém tem dinheiro no bolso, muitos seguidores na internet, tem ibope por onde passa, que se não é confiável está tudo bem. Não, essa é uma característica muito importante que influenciará de alguma maneira a nossa vida nos nossos resultados. Eu posso te garantir, não vai valer a pena. O próximo sinal é que elas são egoístas, que só pensam em si mesmas e tem gente que deixa muito claro esse sinal, e tem gente que tem dificuldade em perceber ou quer fingir que não está percebendo, e quando ela vai ver, é mais um que está sendo descartado por elas quando não se tem mais serventia. Tem gente que tem a mania de usar os outros, onde só sabem pedir favores, mas quando precisar dela, pode ter certeza que ninguém vai poder contar. Pede o carro emprestado, pede dinheiro emprestado, pede uma carona, pede uma indicação no serviço da pessoa, e aí depois que seu objetivo é atingido, ela simplesmente descarta a pessoa. Finge que a pessoa nunca existiu e não sabe reconhecer pessoas que as ajudaram e muito a atingir certos objetivos. E uma das piores características em uma pessoa é a ingratidão, até porque elas não conseguem perceber que a casa delas uma hora vai cair e bem rápido, porque a grande maioria das pessoas não gostam de gente ingrata, gente egoísta, gente que usa os outros para benefício próprio e não está nem aí para os outros. São pessoas que sempre têm que ficar fazendo novas amizades porque elas vão se queimando por onde passam e aí eu e você não precisamos ser vítimas de suas ações. O próximo sinal é que elas não respeitam os limites dos outros, ou seja, elas próprias têm seus limites e os outros ela pode fazer o que bem entender. E aí, se nós não se posicionamos, não temos opinião, pessoas assim vão fazer o que bem entenderem. Interessante que esses tipos de pessoas, elas sabem se comportar, porque elas não se comportam da mesma maneira com todo mundo, que elas sabem que tem gente que já estabeleceu os limites de até onde a pessoa pode ir, ou seja, uma pessoa desse tipo, para alguns, ela sabe que pode pedir 100, 200, 300 reais emprestado e pagar quando bem quiser, porque a pessoa não se posiciona, não tem limite de valor para emprestar e muito menos vai cobrar ela. Já tem gente que ela sabe que para tentar ganhar alguma coisa, vai ter que pedir um valor bem inferior e muito dificilmente vai conseguir, só no inventar de uma história muito boa. Tem gente que quer nos ligar, quer nos visitar a hora que bem quer, não fala o mês inteiro, o ano inteiro com a gente e aí determinado dia quer a nossa atenção e geralmente no momento que estamos muito ocupados e ainda ficam bravas se não somos recíprocos. Mas tudo tem limite e precisamos mostrar para esses tipos de pessoas se elas quiserem se relacionar com a gente. Se não se importam, tem outras pessoas por aí que vai nos respeitar do jeito que queremos. Elas são aquelas que não cumprem prazos ou compromissos, pois para elas tanto faz as coisas acontecendo do jeito que elas esperam, está tudo bem.
elas não têm preocupação nenhuma com as suas reputações. São aquelas pessoas que eu acho engraçado, que faz uma entrevista e na entrevista o combinado é que elas terão que trabalhar feriado, final de semana, e aí passa um pouco tempo, elas estão reclamando do serviço, estão reclamando do patrão, só que ela não aceitou o acordo no dia que ela fez, e aí começa a prejudicar a empresa faltando, chegando atrasada devido à sua insatisfação. E aí se uma pessoa já faz isso na empresa que trabalha, na empresa que confiou na contratação dela, fica bem difícil de acreditar que elas vão jogar limpo com a gente. Tem gente que está tão acostumada em fazer isso que acaba nem conseguindo perceber as graves consequências que traz para si mesmo, porque vai ganhar uma má fama e nesse caso específico, quem vai indicar essa pessoa para trabalhar em um local? Quem vai aceitar fazer alguma coisa com elas? Ninguém, porque ela sempre pisa na bola e é muito complicado não se preocupar com a própria reputação, porque depois, para corrigir isso, é muito difícil. O próximo sinal é que elas são inconsistentes nas coisas e também difícil lidar com elas, porque elas são movidas por vários fatores e geralmente até pelas suas emoções, e é um erro sermos movidos totalmente pelas nossas emoções. Porque tem dia que vamos estar super motivados a ir na academia treinar, já tem dia que nossa motivação vai estar bem baixa e compromisso não podemos levar baseada em nossa emoção, porque vai gerar inconsistência de só ir quando você está motivado, de só ir quando você está alegre, e aí o resultado desejado nunca é alcançado. Tem gente que leva sua vida dessa maneira, vai em vez em quando trabalhar, fala em vez em quando a verdade, cumpre em vez em quando com a sua palavra, vai em vez em quando na academia, faz dieta em vez em quando, e aí geralmente são aquelas que falam demais, mas cumpre bem pouco com a sua palavra. Eu já vi de pessoas que diziam que na virada do ano iriam fazer o projeto X sair do papel, projeto Y, o projeto A, B, e aí nada saiu do papel. O próximo sinal é que elas têm um histórico de deslealdade, ou seja, uma hora estão super amigos de alguém, estão falando muito bem de alguém, e outra hora estão metendo pau, estão falando muito mal, estão tentando prejudicar ao máximo alguém que talvez a ajudou muito. E como esses tipos de pessoas não estão nem aí para nada, tudo é em prol dos seus objetivos, está valendo qualquer coisa, porque ninguém é importante para elas, só elas mesmas para si própria. Tem gente que vive trocando seus relacionamentos ou qualquer outra coisa com a frequência como se fosse trocando de camiseta todos os dias. E aí é um sinal que algo não está muito bem com essas pessoas, porque onde você está falando muito bem de alguém e no outro dia mal, e faz isso com uma grande quantidade de pessoas, é meio estranho. Tem gente que não tem remorso nenhum de falar mal de alguém, inclusive pessoas que até a ajudou, e onde uma pessoa assim vai chegar? Em lugar nenhum, e aquela, se faz isso com os outros, mais cedo ou mais tarde, nada vai impedir de elas fazerem com a gente também. O 11º sinal é que tem dificuldades em manter segredos, ou seja, qualquer coisa que você contar para elas, outras pessoas saberão em pouco tempo porque esse é o único conteúdo que elas têm para conversar. E acaba nem percebendo que ao ficarem falando dos outros coisas confidenciais, ela já está mandando uma mensagem para os outros que ela não é confiável, só que elas não estão nem aí. Algumas não conseguem perceber o quanto isso as prejudica e aí agem dessa maneira mesmo. E aí, de alguma maneira, elas podem nos prejudicar. Por exemplo, quantas histórias já vi por aí que alguém contou de uma ideia, de um projeto, de um plano, e aí a pessoa acaba copiando ela, ou devido a falar para outras pessoas realizarem primeiro a ideia. Eu já vi isso diversas vezes acontecer. E às vezes algo que tinha tudo para dar certo, dar errado porque falamos demais, mostramos demais para a pessoa errada. Por isso, ao conhecer alguém, teste a pessoa até o máximo. Eu costumo dar uma média de 1 ano mais ou menos para eu dizer que conheço um pouco a pessoa. Já tem gente que não, no primeiro dia já diz que a pessoa é a melhor amiga, já quer levar dentro de casa, já quer mostrar tudo que tem, e aí pegando um tipo de pessoa assim, acontece um estrago total na sua vida. Então, depois dessa aula, você não é mais tão inocente assim nesse assunto, em saber identificar uma pessoa que não é confiável. Tem mais alguns sinais? Sim, e eu vou gravar nos próximos vídeos, mas esses aqui já vai te ajudar a identificar um pouco mais rápido esses tipos de pessoas. E aí, gostou de aprender sobre os 11 sinais mais comuns em pessoas não confiáveis? E tem mais alguma coisa desse assunto que você sabe que eu não falei aqui nesse vídeo? Já compartilhei nos comentários para ajudar nossa comunidade. Quer aprender mais sobre esse assunto? Tem um curso completo para você. O link está na descrição desse vídeo. E aqui do lado eu vou deixar uma indicação de um outro vídeo que vai te ajudar como foi esse vídeo aqui. Se você conhece alguém que precisa entender algumas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, já envia o link desse vídeo para essa pessoa agora mesmo. E desejo um abraço e até a próxima.